Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos. Um bom dia, um bom início de quinta-feira, boa madrugada para todos vocês. Boa noite para você que nos assiste nessa madrugada, bom dia para você que nos assiste já nessa manhã de quinta-feira. Meus amigos, temos algumas coisas para falar com vocês do nosso gigante. Vamos falar sobre o nosso time de basquete, que entrou em quadra nessa quarta-feira pelas oitavas de finais da fase de playoffs do NBB, da fase de mata-mata do Novo Basquete. Vamos falar também sobre um ranking, que coloca o nosso lateral direito, Paulo Henrique, muito bem na parada, na fita, bem conceituado em meio a grandes estrelas do futebol mundial. E a gente vai dar aquela cutucada aí no presidente do Vasco, que deu um mole em relação à contratação. Daqui a pouco vocês vão entender. Vamos falar também, é claro, sobre a maratona de jogos que o Vasco vai enfrentar. Teremos aí 5 jogos agora simplesmente fora do Rio de Janeiro, uma maratona muito difícil para o nosso Vasco. E claro, a gente vai falar sobre a agenda do Vasco do mês de maio, tá? Porque do meio do mês de maio até o fim, vamos botar aí na segunda quinzena de maio, o Vasco vai ter uma maratona de jogos no Rio de Janeiro. Então, vários jogos em sequência fora e vários jogos em sequência dentro de casa. Vamos falar também sobre Brian Rodrigues, mais rumores, mais situações circulando em relação ao atacante de lado de campo uruguaio, meus amigos. E é claro, a gente vai falar sobre o nosso elenco, sobre o nosso treinador e sobre, é claro, a diretoria do nosso gigante da colina. A torcida muito insatisfeita, muita cobrança interna e externa nos bastidores e nas redes sociais pela demissão do Fábio Carilli, muita cobrança também, no caso, em cima da diretoria do clube, por contratações de impacto. O torcedor do Vasco perdeu a paciência. A torcida do Vasco não tem mais tempo para mimimi, lenga-lenga, sabe? A torcida do Vasco quer que a diretoria vá direto na raiz do problema, para resolver. Jogador para chegar, vestir a camisa e não sair mais do time e entregar resultado. Do estilo do Verratti, do estilo Léo Jardim, do estilo Nuno Moreira, para cima. É o que a gente espera. A gente vai falar dessas situações. Então, vamos embora. Vem comigo que está começando mais esse Madruga Vasco, no meu, no seu, no nosso canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, meus amigos vascaínos e vascaínas. Galera, eu vou fazer um pedido para vocês antes da gente começar a falar do nosso Vascão. Vou pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não sei qual o motivo, mas olha só, além de ser de graça, 0800, é só clicar nesse botão aqui embaixo, pronto, já se torna um inscrito do nosso canal. Você vai nos ajudar a bater uma marca muito importante aqui no nosso trabalho. A gente vai alcançar aí 13 mil inscritos no nosso canal. A gente que tem aí 2 anos de canal, está começando, estamos aí na paciência, com calma, todos os dias falando de Vasco aqui para vocês, sempre no finzinho da noite ou no início da madrugada, sempre trazendo as notícias, informações, sem fake news e sempre com muita opinião. Tá? Então dá essa força pro amigo, se inscreva aí, tá bom? Quer continuar nos ajudando? Já sabe, deixa o famoso gostei, o tal do joinha, o like, Compartilha também o nosso vídeo, também ajuda bastante também a mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, tá? E se você se sentir à vontade, se sentir aí que quer ajudar mais o nosso canal, se torne membro. A partir de R$2 por mês já ajuda muito aqui o nosso canal. Meus amigos, logo de cara, deixa o seu comentário, tá? Deixa a sua opinião, concordando comigo ou não. É sempre bem-vindo o seu modo de pensar,
tá? Claro, sempre com respeito e educação, né? Sem falar palavrão nem nada, mas deixa o seu comentário aí à vontade, tá, meus amigos? É sempre muito bem-vindo, de verdade, a opinião de vocês, porque aqui a gente não faz o canal sozinho. Eu faço um trabalho de trazer a informação e dar a minha opinião, mas é muito importante também que vocês se posicionem, dê a sua opinião, concordando ou não, para ajudar aí, né, no engajamento do nosso canal. E eu também me importo, claro, com a opinião de todos vocês vascaínos, para a gente entender que rumo, né, a nossa caravela está tomando. Meus amigos, dito isso, vamos começar falando aqui do basquetebol do Vasco, né, o nosso time R10 Score, Vasco da Gama. Para quem não sabe, R10 Score é porque ele é patrocinado pela empresa do Ronaldinho Gaúcho, a R10. Né? Então o nosso time R10 Score Vasco da Gama, também patrocinado pela Estrela Bet, entre outros apoiadores, bem bacana. Nosso time chegou na fase oitavas de finais do Novo Basquete Brasil, da temporada 24-25. E o adversário da vez é o São José. O Vasco entrou em quadra ontem à noite porque a bola subiu lá no caso, na casa do São José, né, meus amigos? A bola subiu, isso aí, a bola subiu lá no Farmaconde e deu Vascão, deu bacalhau. O Vasco venceu a partida por 85-76, isso a 75, então foram aí 10 pontos de diferença, um jogo bem parelho, disputado, mas o Vasco conseguiu se sobressair, ganhando a primeira partida de uma série de melhor de 5. O Álvaro, então o Vasco está classificado? Não. No basquetebol é diferente, tá, gente? É aquela melhor de 5, né? O Vasco ganhou a primeira. Digamos que o Vasco ganhe a segunda. Exemplo, se o Vasco ganhar a terceira partida, já o Vasco já passa de fase sem necessidade dos outros 2 jogos, tá? Então, melhor de 5 se houver necessidade de acontecer 5 jogos. Então esse primeiro jogo aconteceu lá na arena, no ginásio, né? Arena não, perdão, no ginásio Farmaconde, tá? E deu Vascão, deu bacalhau. Agora o próximo confronto, o próximo compromisso entre Vasco da Gama e São José acontece aqui no Rio de Janeiro, no nosso ginásio de São Januário, tá? E olha só, esse jogo acontece na próxima próximo sabadão, dia 26 de abril, tá? Às 17 horas, isso mesmo, tá? Sábado, 26 de abril, às 17 horas, no ginásio de São Januário, Vasco e São José se enfrentam pelo segundo jogo da série melhor de 5 pelas oitavas, fase de playoffs do Novo Basquete Brasil. Agora, meus amigos, mudando de assunto, eu quero falar com vocês, antes da gente falar de outras situações, de próximos jogos e de mercado da bola, quero mostrar um ranking para vocês, quero que você acompanhe na sua tela. Observem aí, olha, Lamine Yamal é o primeiro, né? O Eric Pulga, do Bahia, ex-Ceará. O nosso Paulo Henrique, né, o terceiro nesse ranking. Kylian Mbappé, do Real Madrid, né? E o Doué, né? Jogador francês também de muita qualidade. Então, meus amigos, Álvaro, que ranking é esse? Gente, esse ranking são dos jogadores das principais ligas de futebol do mundo que mais tem êxito, com maior acerto nos seus dribles. Tá? O Paulo Henrique, hoje, em todas as ligas de peso do futebol mundial, é o terceiro jogador que mais acerta drible. Esses números são esplendorosos, ainda mais quando a gente se trata de um lateral direito. Não estamos falando de um camisa 10, não estamos falando de um homem atacante ali, como é o caso do Mbappé, o caso do Lamine Yamal. Estamos falando de um lateral direito. Né? Então vamos lá, o Lamine Yamal, ele é o primeiro nessa lista porque ele, em 27 jogos, tá? Ele simplesmente acertou 127 dribles, um percentual esplendoroso. O Eric Pulga, do Ceará, tem em segundo colocado, em 22 jogos, tem um êxito aí em 70 dribles, né? Em 22 jogos. O nosso Paulo Henrique, em 19 jogos, são 67 dribles certos. O Kylian Mbappé, do Real Madrid, ele mesmo, o Tartaruga Ninja, né? A galera brinca na rede social, tem 26 jogos na temporada com 65 dribles acertados. E o Doué tem 27 jogos com 62 dribles. Então,
muito bacana, né? Então a gente observa também que o Lamine Yamal, ele é diferente, né? O menino tem 17 anos e é diferenciado, 18, né? E é diferenciado, meu Deus do céu, o menino, ele simplesmente do primeiro para o segundo colocado, ele consegue colocar quase 50 dribles a mais, né? Quase 50 dribles a mais em só 5 jogos a menos do que o segundo colocado, que é o caso do Eric Pulga. Em relação ao Mbappé, por exemplo, ele só tem um jogo a mais, né? Um jogo a mais aí tem praticamente o dobro de acerto em dribles, né? Então, tirando o extraterrestre, né? O menino que é totalmente fora da curva, o espanhol lá, o Lamine Yamal, Paulo Henrique está muito bem conceituado, obrigado. Paulo Henrique vem jogando bem, tem um bom 1 contra 1, tem até um passe legal também, tem uma visão de jogo, ele é um atacante que. É um lateral que pisa bastante na área do adversário, né, o nosso lateral direito. O Paulo Henrique, muita gente dá aquela cornetadinha que ele poderia caprichar um pouco mais nos cruzamentos, né? Mas eu acho que a característica dele é de um jogo mais aproximado, de um jogo mais de enfrentamento. Tem o cruzamento também, a tal da bola na área, mas o forte dele mesmo, né, é aquela dobradinha ali pelo lado direito, aquela tabela, aquela ginga, aquela finalização de fora da área. Então o Paulo Henrique muito bem, e ele que está entre os, se não me engano, acho que ele é o terceiro jogador da Série A do nosso futebol aqui, que mais cria chances, né? Então o Paulo Henrique aí muito bem na fita. E aí a gente chama mais atenção do que tudo isso, a gente observa é que o menino Eric Pulga ele mesmo que estava no Ceará, fez uma ótima segunda divisão no ano passado, em 2024, muito ventilado aqui no Vasco, a torcida, boa parte da torcida pediu, né, na rede social a contratação do Pulga, mas a diretoria do Vasco fez vista grossa, né, ou tampou os olhos, os ouvidos ali, aquela história, ou simplesmente o jogador não quis vir, mas a gente sabe que nada em concreto vazou para a mídia, se o Vasco tentou realmente, o jogador não quis, ou se o Vasco nem tentou. Mas o que a gente tem de informação nesse momento é de que o Vasco só sondou a situação dele, não chegou ali a ter efetivamente aquela tratativa mais aprofundada. Algo que me incomoda bastante, porque o Vasco não contratou, mas o Grupo City, né, o Grupo City que é acostumado a achar grandes jogadores pelo mundo aí, né, no custo-benefício, um custo bem baixo, mas com qualidade, jogadores novos e promissores, o Grupo City viu muito valor no Eric Pulga, né? A 777, na época que o Paulo Brax estava no Vasco, o Brax chegou a fazer consulta, a 777 entendia que o Pulga poderia jogar no Vasco. Mas o senhor Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho, e a sua patotinha ali, o Felipe e companhia, não, me parece que não entenderam a mesma coisa, né? E agora a gente vê o Pulga simplesmente fazendo ótimos jogos com a camisa do Bahia. Tá? Ele é um jogador que tem um enfrentamento muito bom no 1 contra 1, portanto que ele está aí, pouca coisa, mas está à frente do Paulo Henrique, né, em relação a dribles. E é o que a gente precisa muito no Vasco, né? Um jogador de lado de campo, ponta esquerda, agudo, magrinho, que tem drible, que dá o tapa na frente, que tem a famosa ousadia, né, a tal da alegria nas pernas, e o Vasco dando mole, né? Olha aí, Pedrinho, olha aí, Marcelo Santana, olha aí, Felipe, olha o mole que vocês deram, o Eric Pulga aí, simplesmente, e a temporada nem começou de verdade, está começando a engrenar agora, a temporada 25, olha o mole que vocês deram, né? Poderiam ter contratado um baita de um jogador para o lado do campo, né? Assim como vocês fizeram com a contratação do Nuno Moreira, que foi sim uma contratação muito acertada. A gente já não pode dizer o mesmo, pelo menos neste momento, do Benjamin Garré e do Lodi Augusto. Meu Deus, o Lodi Augusto então nem se fala, né? Aí fica aqui a pergunta aqui para você, torcedor. Como é que pode o Vasco pagar aí um salário muito alto para o Lodi Augusto e não contratar o Eric Pulga, né? Um jogador novo, promissor. Vários clubes da Série A tinham interesse nele e agora o Bahia City contratou, né? Então assim, não dá para entender muita incoerência no departamento de futebol do Vasco da Gama. Ainda se tratando de mercado da bola, a gente tomou conhecimento que o Brian Rodrigues, né, ele que teve uma lesão, não é muito grave, mas teve uma lesãozinha há poucos dias jogando lá no campeonato mexicano, né, ele deixou o campo ali apenas 6 minutos no jogo contra o Monterrey, lá do México, e
mas está se recuperando, tá ok, faz parte, eles, como se diz, são ossos do ofício. Brian Rodrigues muito ventilado, muito especulado no Vasco, tem aquela situação que está sendo noticiada na mídia de que o América do México teria interesse no Manuel Capasso, porque o América está precisando reforçar o seu setor defensivo, o Capasso parece que no momento quer ficar no Brasil, está satisfeito em ter contrato com o Vasco da Gama. Tá? Tem gente falando assim covardemente, ele está acomodado, está ganhando muito para não fazer nada, quem que não vai querer? Não é por aí, viu? Na verdade não, o Capasso não está acomodado, ele está incomodado. Tá? Ele está incomodado e não acomodado, porque se o Capasso tivesse acomodado, depois que o Vasco perde com falhas na zaga, ele não faria postagem com a foto dele com a camisa do Vasco na internet, como se diz, olha, eu estou aqui, tenho contrato, né? Por que eu não jogo? Né? Como se fosse isso. Então o Capasso ele quer ficar no Vasco, ele quer jogar no Vasco, ele deixou o Atlético Tucumã na Argentina para jogar com a camisa do Vasco. Foi jogar no Olímpia por empréstimo, foi campeão paraguaio, fazendo gols, zagueiro artilheiro. E o contrato dele lá terminou e o que acontece? A opção de compra que o Olímpia tinha era de 2 milhões de dólares, mas aí o Olímpia não queria gastar aquele dinheiro no momento, não estava podendo gastar. Então, com isso, o contrato de empréstimo dele terminou e ele retornou para o Vasco da Gama. Chegou aqui no Brasil, pela covardia toda que a gente já sabe que a diretoria do Vasco e a comissão técnica está fazendo com ele, estão fazendo o rapaz treinar em separado ali, como se fosse um ser de outro mundo, né? Então, basicamente, o Capasso não quer ir, pelo menos agora, para o América do México, mas o América do México tem interesse em jogadores do setor defensivo. E o Vasco tem muito interesse, não é segredo para ninguém, na contratação do Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues, sem sombra nenhuma de dúvida, se pinta aqui no Rio de Janeiro para jogar com a camisa do Vasco, seria aí uma contratação de muito, muito impacto, tá? Porque diferente do Dimitri Payet, que foi uma contratação de mídia, né, midiática para o aeroporto, 10 mil pessoas foram ao aeroporto internacional do Rio para receber o Dimitri Payet, toda aquela festa, música para o jogador e tal, aquela sinergia que a gente viu também no retorno do nosso cria, do Felipe Coutinho, né? Mas assim, o Brian Rodrigues teria essa situação de chamar a atenção do torcedor, mas tem algo que é melhor ainda. Ele é novo. O Brian Rodrigues é muito novo. Tem muita lenha para queimar, é jogador de seleção uruguaia, mas não é jogador de seleção uruguaia que é convocado e fica lá no banco e quase nunca joga, que é o caso do Puma Rodrigues, não, do nosso lateral não, ele é aquele jogador titular. É aquele jogador que todo uruguaio, quando vai falar ali na resenha ali do time do Uruguai, já sabe de cor e salteada que no ataque do lado do campo tem que ter o Brian Rodrigues, né? Sobretudo se for jogar com 3 atacantes, a seleção do Uruguai. O Vasco tentou a contratação, por exemplo, do Lúcio Rodrigues, né, do Luciano Rodrigues. Palmeiras chegou a atravessar, o Vasco não teve dinheiro, quem levou foi o Bahia, né? Então a gente vê o Bahia contratando o Luciano Rodrigues, que o Vasco queria e não gastou dinheiro. A gente vê o Bahia contratando o Eric Pulga e a gente vê o Vasco contratando o Lloyd Augusto. A gente vê o Vasco dando contrato estendido para Alex Teixeira e para Souza. A gente vê o Vasco contratando o Jean Davi. São coisas que ninguém consegue entender. É o tipo de pergunta que, se cai no vestibular, pode ser o cara mais nerd, pode ser o mais estudioso, não vai saber responder. Por que é que o Vasco não contrata os jogadores de qualidade, os adversários contratam e dá contrato aí para jogadores como Lloyd Augusto, Alex Teixeira, Souza, Jean Davi e companhia. Fato é que o Brian Rodrigues, apesar de ter tido esse pequeno entrave, essa lesãozinha no joelho, tem times europeus de olho no jogador, tá? Isso mesmo. Tem ali o mercado italiano, mercado da Alemanha na Bundesliga e também na Espanha, né? Clubes da Espanha, da Itália e da Alemanha teriam o interesse no Brian Rodrigues. E assim, vamos tomar cuidado, porque se for na Alemanha, é difícil competir, viu? É uma liga muito rica, muito bem conceituada. Já pensou, o rapaz recebe uma oportunidade para jogar lá num Bayer Leverkusen, né? Uma oportunidade para jogar num Borussia Dortmund? Duvido que o Brian Rodrigues não aceitaria. Ou se pinta uma oportunidade para ele num Atlético de Madrid da Espanha, de repente num Betis, né?
Claro que ele iria, claro, Barcelona ou Real ninguém recusaria, mas e no campeonato italiano também tem a Juventus, tem o Napoli, tem a Atalanta, tem o Milan, tem a Fiorentina, vários times ali, né, com muito conceito também no futebol europeu que tem totais condições financeiras de contratar o jogador. Então sim, o Vasco tem que se movimentar, tem que resolver logo isso aí, se vai fazer outra proposta, se não vai, se o jogador quer vir para o Brasil, se ele não quer ir, porque daqui a pouco pinta um europeu aí, coloca o dinheirinho na mesa, deixa os mexicanos rindo à toa, feliz, arriba, né? O Pix cai na conta dos mexicanos lá e simplesmente o Brian Rodrigues pega um avião, mas não para vir para a América do Sul, né? Não, mas sim para ir jogar lá no continente europeu. E aí simplesmente a gente vai perder para aquilo que não tem como realmente competir, que é o mercado do futebol europeu. Então o Vasco tem que se movimentar, não pode ficar aí deixando para depois, dormindo no ponto, né? Porque senão vem outro e acaba contratando. Perdão. Então vamos ficar de olho nessa situação, vamos acompanhar bem de perto mesmo essa questão envolvendo o Brian Rodrigues. Agora ainda se falando de jogador, né, eu até falei mais cedo, a gente ficou chateado comigo, mas é assim, o Léo Jardim tá naquele negócio, renova, não renova, renova, não renova, né? O Vasco já fez 2 propostas para ele, tá? Tá com o empresário dele, é claro, ele falou na mídia, né, na entrevista, isso aí eu não prefiro não ver, eu deixo com o meu empresário, eu tenho muita vontade de ficar, isso aí todo mundo já sabe, o Léo Jardim tem vontade de ficar, ele falou que quer ficar e coisa e tal, mas quando ele joga pro lado do empresário, é tipo assim, ó, o que ele tá pedindo lá é por conta dele, mas não é não, porque na hora de assinar, o Léo Jardim vai ler e vai querer saber o que ele tá assinando, né? O Vasco já ofereceu valorização para o jogador, já ofereceu compensação financeira e metas de gatilhos para contrato com ele até 2029, por exemplo. Agora fica aí a critério do empresário do jogador e do próprio jogador. Agora também é um pouco de jogo de marketing do próprio empresário para fazer aquela vitrine para o jogador, para tentar valorizar o atleta, né? Porque aí antes, por exemplo, se o jogador continuou jogando bem, se daqui a pouco vem uma convocação e ainda não renovou o contrato, outro time vem e sonda ele. Aí na hora que o time sonda, o empresário dele pega os números que estão no contrato de renovação e fala assim, ó, eu quero mais do que X. E se o outro time cobrir, aí começa o leilão. Então é essa questão que eu estou falando. Não estou falando mal do Léo Jardim, não estou dizendo que ele tem que sair do Vasco, estou dizendo que ele está errado, nada disso. Eu estou dizendo que assim, ele está querendo dizer que não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver. É ele que assina, ele sabe tudinho, né? Não adianta só falar que quer ficar, né, se não assinar o contrato. Mas também não estou pressionando, porque é ele é que sabe, ele é que é o profissional, ele é que sabe quanto que ele quer ganhar, qual é a valorização que ele merece. E ele merece valorização. Só para deixar claro, em nenhum momento eu desmereci o Léo Jardim. Ele não é bom, não tem qualidade, não merece. Não, merece sim, é bom jogador, né? Só que eu acho que as coisas têm que casar, né? O momento tem que encaixar, então vamos aguardar essa situação aí. Tá? Então assim, de mercado da bola basicamente é isso. Não tem muitas situações não, mas são coisas muito importantes que a gente vem abordando. A gente tomou conhecimento que o contrato do Ryan também já teria sido assinado, que é outra novelinha também já. Assinou, não assinou, vai assinar, não assinou, agora assinou, não sei, tá nessa situação. Mas, enfim, se não assinou, tá muito perto dessa, mas saiu a notícia, né, anteontem, de que o Vasco e Ryan já chegaram a um acordo e já foi assinado aí o novo contrato do menino até 2026 com o nosso Vasco. Meus amigos, agora se tratando aqui sobre a maratona de jogos do Vasco, né? Porque a gente já sabe aí que nesse mês de abril e até o começo de maio, né, o Vasco vai ter 5 jogos aí fora do Rio de Janeiro. São 4 com o mando de campo do adversário, 1 com o mando de campo do Vasco, mas não vai ser no Rio. Que são esses jogos. O próximo jogo, no próximo domingão, Cruzeiro e Vasco da Gama se enfrentam em Minas Gerais, lá em Uberlândia, no Parque do Sabiá. Depois desse jogo, no domingo, no próximo meio de semana, semana que vem, o Vasco simplesmente viaja para o Paraná para enfrentar o Operário, tá? Isso mesmo, o Operário. E depois aí do jogo contra o Operário, o Vasco enfrenta o Palmeiras em Brasília. Esse jogo foi vendido, o mando de campo, esse jogo vai acontecer lá no Mané Garrincha, tá, meus amigos? Aí depois desse jogo contra o Palmeiras, o Vasco simplesmente pega o avião e viaja para a Venezuela, onde a gente enfrenta o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana. O Puerto Cabello é o último colocado no grupo com 1 ponto. Se eles vencerem o Vasco, eles vão para 4 pontos e põem fogo de vez na disputa do grupo na Sul-Americana. Então o Vasco precisa muito
buscar essa vitória fora de casa para, vamos dizer assim, para pagar a fatura, né? Para poder repor aqueles 2 pontos perdidos aqui no Rio de Janeiro quando a gente empatou com o Lanús. Né? Aí seria como se fosse invertendo, né? Empatar fora de casa e ganhar dentro. Seria como se fosse isso. Então, como empatou em casa, a gente tem que ganhar fora de casa para poder já encaminhar melhor essa classificação, porque a coisa não tá fácil não, viu? O Sul-Americano é complicado. Aí já falei de 3 jogos, né? Aí o 4º jogo, tá? Não, perdão, 4 jogos. Aí o 5º jogo, depois contra do Puerto Cabello, o Vasco simplesmente... são 6 jogos, isso mesmo. O Vasco simplesmente volta para o Brasil, enfrenta o Vitória da Bahia em Salvador, no Barradão. Vitória aí, vai ser encardido esse jogo também. Como se diz na Bahia, né? Vai ser barril dobrado. E simplesmente o Vasco pega novamente um voo internacional saindo de Salvador com sentido à Argentina. Tá? Isso mesmo, a Argentina, porque aí o Vasco enfrenta o Lanús fora de casa. Então são 2 jogos pela Sul-Americana, 2 jogos pelo campeonato, 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 1 jogo pela Copa do Brasil. Tudo isso fora dos domínios do nosso Vasco da Gama. Aí tem gente falando assim, mas a maratona de jogos do Vasco, esses jogos em sequência, seria a causa do time estar cansado e não sei o que lá. Então vamos lá. Gente, time cansado, a maratona de jogos, ela tá aí para todo mundo. Maratona de jogos tá aí para todo mundo. É igual aquela história, mas vai jogar num calor de 35 graus. Mas quando vai jogar num calor de 35 graus, tá os 2 times jogando no calor. Então não adianta um só usar a desculpa. Diferente quando é altitude. O time da casa já está acostumado a jogar na altitude, o visitante não. Aí ok. Mas do contrário, para mim não fecha essa conta. Porque a maratona de jogos, o time está cansado. Beleza, os caras são seres humanos, os caras cansam também. Mas por que a conta não fecha para mim? Porque isso simplesmente, quando é utilizada essa fala, são muitos jogos, o jogador descansou, desgastou, não sei o que lá e tal. Quando se usa essa narrativa, simplesmente não tem como você virar as costas para um fato, as costas para um grande fato. O fato de que o Vasco não tem plantel, não tem elenco com peças de reposição à altura. Por exemplo, o Vasco tem peça de reposição para todas as posições. 3, 4 goleiro, 3, 4 laterais, 6, 7 zagueiros, meio campista, meio atacante. No papel o Vasco tem. A questão é que em campo, em prática, o Vasco não tem. Por quê? Quando sai o Pablo Verratti do time, o Vasco não tem, nem olhando para a base, o Vasco não tem um centroavante para falar, o Verratti está fora, mas tem esse cara aqui que é bola, tá tranquilo. Característica diferente ou característica igual, o cara é bola, então assim, no ataque a gente não vai sofrer. Não tem essa tranquilidade. Hoje, se o Léo Jardim deixar o Vasco, para ser bem sincero, deixar o Vasco ou deixar o time aí por lesão, suspensão, enfim, que seja, se o Léo Jardim hoje não joga como titular, por exemplo, é difícil eu falar para vocês que eu confio no Daniel Fusato. E quando ele foi testado, ele foi ali ok, coisa e tal, não entregou a paçoca, fez o que pôde fazer, os golzinhos que levou não foram culpa dele e fez defesas também, mas eu acho que foi muito pouco pra gente falar assim, realmente, se o Léo Jardim não jogar, tem um outro cara ali que fecha, que é o Daniel Fusato. Não dá pra confiar ainda. Tomara que ele seja esse goleiro. A gente precisando dele, ele esteja ali e fecha o gol. Bacana. Mas ainda é um grande ponto de interrogação para a torcida. A comissão técnica pode saber disso, a torcida ainda não sabe. Então não dá para confiar, por exemplo, no nosso goleiro reserva hoje, que se ele é ao mesmo nível do Jardim. Então já tem essa dúvida aí. No ataque já não tem pro Verratti. Pro Jardim já tem essa dúvida. Na lateral direita tem o Puma Rodrigues, que ele joga bem, joga mal, tem jogo que ele ataca bem, tem jogo que ele não ataca, tem jogo que ele só defende, tem jogo que ele defende mal, ele oscila muito, né? Então tem jogo que o Paulo Henrique joga, o Puma joga bem, a gente fala, o Puma jogou bem, substituiu legal o PH, mas tem jogo que o Puma joga mal, que a gente fala assim, meu Deus, o que o Puma está fazendo no Vasco? Então é outro ponto de interrogação, então não é a mesma altura de nível PH e Puma. Antes era assim, inverteu agora a situação. Né? O PH está muito mais conceituado do que o Puma na lateral direita. Então é outra situação
incômoda. Então a gente já tem um problema no ataque, no gol, né, e a situação da lateral direita. Na lateral esquerda, a mesma coisa, porque o Vitor Luiz já se mostrou que não é agressivo no ataque, não é ofensivo, e defensivamente corre, transpira, marca, mas já andou meio que servindo de avenida também aí quando entrou. Então também, e muda muito a característica do jogo. Então não é o mesmo nível do Piton. Não que o Piton seja, meu Deus, que lateral, mas é um lateral que tem qualidade. Quando ele está naquele dia, né? Aquele dia iluminado, poxa, é 2 bolas na área e 2 gols do Verratti. Né? Triangulação, entra na área, até gol o Piton faz de vez em quando. Então a gente vê essa desqualidade no elenco. Um goleiro muito bom titular, um reserva ponto de interrogação, um centroavante muito bom titular, um reserva não existe, laterais direito e esquerdos muito bom o direito e bom o lateral esquerdo, os reservas abaixo dos titulares, o nível deles. A dupla de zaga até hoje causa dor de cabeça no torcedor e causa insônia também no treinador, com certeza. Tá? Com certeza, João Vitor não se firmou, Lucas Freitas, né, tá começando a querer encaixar, mas a gente vê em alguns momentos ele um pouco inseguro ainda, mas é muito cedo para falar. O Lemos não conseguiu se firmar no time, chegou, se lesionou, tá com essa fratura na costela aí, teve que fazer pré-temporada aí em fevereiro, né, ali no meio de março. Então, muito complicada a zaga. A zaga é um grande problema, na minha opinião, pro Vasco, viu? Sinceramente. Aí a gente vai pra volância. Tem o Hugo Moura, bacana. O problema todo é que quando sai o Hugo Moura do time, a gente olha pro banco, não tem outro cara que marca igual. Tem o Matheus Carvalho, que tem jogo que marca muito, tem jogo que não corre nada. Tem jogo que erra todos os passes, tem jogo que acerta quase tudo. É muito oscilante o Matheus Carvalho. Aí tem o Sforza, que não é característico. O Sforza é como se fosse um camisa 8, um cara para sair jogando. Ele joga mais cadenciado, para marcar ele não tem aquela gana para marcar, então não dá para substituir o Hugo Moura pelo Sforza. Tem o Tietê, que marca e sai jogando também, mas a do Tietê mesmo é mais o camisa 8 também, não é tanto camisa 5. E mesmo se botar o Tietê de camisa 5, ele não tem o poder de marcação que tem hoje o Hugo Moura no meio campo do Vasco. Aí a gente vai ali para o Jair, para o Paulinho, são jogadores também mais 8 do que 5. Então camisa 5 mesmo hoje, o Vasco tem o Hugo Moura titular, tem aí o Matheus Carvalho que oscila muito e tem o Souza que não consegue jogar nunca, né? É outro problema também, que se o Hugo Moura sair, quem vai ser o homem da marcação do meio campo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De camisa 8, de segundo volante, eu acho que o Vasco tem um elenco para segundo volante. Porque temos o Tietê, temos o Paulinho, temos o Jair, temos o Sforza. Sem contar o JP que foi emprestado. Então, para a camisa 8, o Vasco tem peças. Bem parelho os níveis ali, o Tietê com o Paulinho, o Sforza, né? É bem parelho ali os níveis mesmo dos camisas. E o Jair, o nível dos camisas 8 do Vasco da Gama. Para meia cancha, né, para o meio campo ali, para a questão do ataque, do meio atacante, temos o Felipe Coutinho, que não era a dele, ele jogava mais de ponta esquerda, mas hoje ele não tem físico para isso, jogando mais ali um passinho para trás como meia, armador. Ok, quando ele está em campo com vigor físico, show. O problema é quando ele está morrendo em campo aí fica difícil, mas muita qualidade. O Coutinho, pô, sou fã dele, tomara que ele continue aí fazendo os gols dele, dando assistência e coisa e tal, para ajudar o nosso Vasco. E aí quando tira o Coutinho, a gente tinha o Payet, né? Só que agora, com essa lesão que o Payet teve, que até agora o Vasco também não contou para ninguém que lesão que é, quanto tempo que vai demorar, né? Com essa lesão que o Payet teve, simplesmente o Vasco não tem um outro cara para falar assim, esse aqui é o camisa 10 do Vasco, é o reserva imediato do Coutinho, o Vasco não tem. Aí com isso, o Vasco tem que recorrer na base, tem que buscar ali o menino Zuccarello. Mas o que está acontecendo com o Zuccarello é que quando o Carille traz ele para o time profissional, quando sobe ele para os jogos quando precisa, o Carille está colocando o Zuccarello para jogar como um meia extremo, como um jogador de lado de campo, como a posição que jogaria o Nuno, que jogaria o Ryan, que jogaria o Adson, né? Então assim, é covardia com o menino Zuccarello. Ele é armador, ele é clássico, joga classicamente de armador. Portanto, se o Coutinho tivesse o físico em dia,
com a parte física 100%, o Coutinho seria o homem do lado esquerdo ou do lado direito. O Nuno Moreira poderia ali... Não, minto, o Coutinho poderia fazer dupla de ataque com o Verratti e o Nuno Moreira ser o homem de ponta esquerda e o camisa 10 poderia ser o Zuccarello e o Payet. Mas não dá porque o Coutinho não tem parte física. Então olha como é que a gente já começa a ter que quebrar a cabeça para montar ali coisa. O Garré é esse cara de cadência, de mastigar o jogo, de dar aquela carimbada na bola, de segurar, de cadenciar, de achar um passe, de girar o jogo, de, sabe, quase todas as bolas passar no pé dele. O Garré tem essa característica parecida com a do Coutinho, só que o Coutinho acerta muito mais dribles e passes, o Garré tá errando muito, desde que chegou ainda não conseguiu se firmar, a mostrar o que veio para o Vasco da Gama. Aí a gente vai para os lados do campo, tem a questão do Lloyd, que chegou, mas não chegou. Tem o Ryan, que joga um jogo, depois já joga mal de novo. É muito complicado, é novo, toda aquela coisa, né? Aquela situação que a gente fica pegando no pé do Ryan. Tem o Nuno Moreira, uma grata contratação. Muito boa contratação. Ele sabe jogar bola, é diferente, sabe tocar de primeira, sabe avançar, sabe a hora de enfiar a bola, sabe dar um drible. Ele é diferente. O Nuno Moreira, o problema é o seguinte, quando sai o Nuno, quem vai entrar? Tem essa questão. Porque quando o Adson tiver 100%, já está ficando muito claro isso, está ficando muito claro. Quando o Adson tiver 100%, que não vai demorar muito, eu acho que nesses próximos jogos agora, o Adson já ganha a vaga de titular, que ele está entrando. Acredito que nos próximos jogos o Adson vai ganhar a vaga de titular nesse time do Vasco. Aí vai ser Adson na direita e Nuno na esquerda, não tem para onde correr. O problema é, quando o Nuno sai, quem é o cara para jogar a altura no lugar do Nuno? Ainda não temos. Tomara que seja o Garré. Né? Pode jogar pela direita ou pela esquerda. Tomara que o Ryan também mereça, jogue bola para poder substituir a altura ou o Nuno. E o problema todo é que quando sai ali, por exemplo, o Adson, quem vai entrar ali? O Lloyd, o Garré que ainda não se firmou. Então tá muito difícil. Tá muito difícil. Tá, meus amigos? Então, essa questão complica muito o Vasco, porque falta peça de reposição. Falta elenco para o Vasco poder hoje jogar contra um Flamengo, um Palmeiras, um Internacional, um São Paulo, os times aí, né? Todo mundo fica pagando pau aí que são times bons. O São Paulo não é isso tudo não, mas os outros três são. Para o Vasco ganhar desses times que eu falei hoje, o Vasco precisa sim ou acertar aquele chute de rara felicidade, aquela cabeçada do Verratti que só ele sabe fazer para poder balançar a rede, a zaga não errar nada, o Léo Jardim fechar o gol, o PH jogar muito, o Hugo Moura marcar muito, o Coutinho comer a bola no meio campo, o Nuno mastigar os defensores, aí o Vasco ganha. Então vocês entendem que hoje, mesmo com todo mundo completo, para o Vasco ganhar de um adversário de alto calibre, o Vasco não tem margem de erro. O Vasco tem que jogar o jogo inteiro no seu limite físico, no seu limite tático, no seu limite técnico, aonde vem o nervosismo, aonde começam a vir os erros e a pressão da torcida. Então o que está acontecendo com o Vasco hoje? Está muito claro, o time do Vasco tem qualidade, alguns jogadores, tem jogadores de muito valor, mas não são 11 jogadores de muito valor. Não são 11 jogadores. Infelizmente, não. E aí, isso, eu estou falando dos 11, viu? Dos 11. E aí, como eu estou falando, se sai um, já muda tudo. Muda tudo. Você tira o Verratti lá da frente, pode colocar qualquer jogador. Já não temos mais o poder de bola aérea, cabeceio. Acabou. Se você tira o Coutinho, por exemplo, para colocar o Payet, ainda fica bem parecido o nível. Mas agora que o Payet lesionou, já muda tudo também. Se você tira o Nuno Moreira, quem vai ser o cara ali pelo lado esquerdo? Muda mais ainda, que aí não tem peça para repor. Quando o Adson ganhar a vaga, entendeu? Então a nossa esperança hoje é torcer para o Garré começar a jogar bola, torcer para o Lloyd começar a jogar bola e torcer para o Ryan jogar bola. E para o Zuccarello. A nossa esperança é isso hoje.
Porque se esses caras começarem a jogar o fino da bola, aí a gente começa a ter um plantelzinho. Você consegue ir rodando os jogadores. No meio-campo, a gente já observa que quando joga o Paulinho, ou joga o Jair, ou joga o Tietê, não muda muita coisa. É claro, tem um que marca mais que o outro tem uma saída de bola melhor, o outro tem um drible, o outro pisa na área, o outro não pisa tanto. Guardadas as características do meio-campo, a gente ainda tem peças para repor. Então o problema do Vasco hoje é o quê? Elenco, jogadores. Falta jogador para o time titular. E se falta jogador para o time titular, imagina para o plantel, para a reserva, né? E dentro dessa situação toda, o Vasco tem aí 5 jogos fora do Rio de Janeiro com um plantel limitadíssimo. Então o problema não é a maratona de jogos, é a falta de jogadores. Porque a gente viu um Urubu, por exemplo, poupando entre aspas, jogadores contra um Vasco, com Gonzalo Prata, Michael, né, e Pedro, simplesmente no ataque, jogando ali contra o Vasco. Poupando, viu? A gente viu o Mulambo da Gávea lá indo jogar contra a LDU, né, simplesmente o Gonzalo Prata sentiu o joelho, não jogou. O De La Cruz nem viajou por problema de pulmão, ele não pode jogar na altitude. E os caras têm a Arrascaeta, aí os caras têm ali o tal do Juninho, aí os caras têm lá o Bruno Henrique, aí tem lá o Michael, e não sei o que, tem peça. O Palmeiras, né, você tira ali o Flaco Lopes, aí você vai lá e coloca o Vitor Roque. Aí você olha para o lado, você tem o Estevão. Aí você olha para o lado, você tem o Paulinho. Aí você olha, você tem outro. Vocês entendem? E no Vasco é limitadíssimo. É limitadíssimo. Por exemplo, se o Vasco tem hoje, por exemplo, o menino ali, o Eric Pulga, e o Nuno Moreira, porra, aí já muda. Você fala, não, sai o Nuno Moreira, tem o Eric Pulga. Ah, não, dá para jogar num 4-4-2, dá para botar o Pulga e o Nuno Moreira ali no setor. Um de meia e um de atacante. Vocês entendem? Se vem o Brian Rodrigues, por exemplo. Então, o problema disso tudo é a diretoria que quando contrata mal. Tá? Aí a gente falou dos 5 jogos fora do Rio de Janeiro. Olha a dificuldade com esse plantel que eu estou falando para vocês aí para jogar esses jogos todos. Hein? No mês que vem, no mês de maio, a partir do dia 17 de maio, nós teremos 5 jogos em casa. Não, 4 em casa, mais 5 jogos no Rio de Janeiro. Vamos lá. Teremos aí no dia 17 de maio, Vasco enfrentando Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro em São Januário, tá, meus amigos? Teremos também no dia 20 de maio, hein? 20 de maio, Vasco e Operário, é o jogo de volta da Copa do Brasil, também em São Januário. Aí no dia 24 de maio, no dia do meu aniversário, né? Tomara que dê tudo certo, o Vasco enfrenta o Fluminense aqui no Rio, no Maracanã. Tá? Depois, no dia 27 de maio, o Vasco pega o Melgar em São Januário pela Sul-Americana, um jogo importantíssimo que pode inclusive selar ou não a classificação do Vasco para a próxima fase da Sul-Americana. E aí logo depois, no dia 31 de maio, o Vasco recebe o time até aqui que está dando trabalho, o Red Bull Bragantino. Então vamos lá, vamos ter aí 11 jogos, todos eles difíceis. Gente, não tem cachorro morto. Não tem facilidade. É Cruzeiro fora de casa, Operário fora de casa, Palmeiras em campo neutro, Puerto Cabello na Venezuela e Lanús na Argentina. Depois tem Fortaleza aqui no Rio, Operário aqui no Rio, Fluminense no Maracanã também no Rio, o Melgar jogando em casa no São Januário e o Red Bull Bragantino. São 3 frentes diferentes, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, uma maratona com espaço de 3 dias para cada jogo. Ó, joga no dia 17, depois joga no dia 20. Aí joga dia 24, 4 dias de descanso só. 3, né? Porque joga no 4º dia. Aí joga no dia 27, depois joga no dia 31. É uma média de 3 dias a 3 dias e meio apenas de descanso entre um jogo e outro. Dentro do regulamento, das 72 horas que tem que haver entre um jogo e outro, mas fisicamente é quase impossível, é praticamente impossível você repetir o time em 3, 4 jogos, desses 5 que eu estou falando para vocês, e jogar em alto nível. É quase impossível. Aí a gente começa a ver jogador se arrastando em campo, jogador que não corre, jogador que não marca, jogador que não dá o sprint, o outro que não passa, o outro que...
Por quê? Porque está cozido. Por que está cozido? Porque o cara é ser humano. Porque antigamente os caras jogavam 40, 50 jogos na temporada. Hoje em dia os caras estão jogando 70, quase 80 jogos na temporada. E a gente está falando do elenco do Vasco muito reduzido. Muito reduzido. Muito reduzido. Porque a gente tem, como eu já falei, jogador no Vasco tem um monte. Tem quase 40. O problema é que jogador que você pode confiar, que você pode colocar e falar assim, ó, esse aqui é amigo do treinador e a torcida ama ele, porque toda vez que ele entra, ele arrebenta. Não tem. Não tem. Hoje o Vasco não tem aquele cara que você fala assim, pô, fulano tá no banco, tá tranquilo, daqui a pouco o fulano entra, vai mudar o jogo. O Vasco não tem isso. O Vasco não tem o fator surpresa, aquele jogador que muitos pensam que não é titular, mas que é um 12º jogador. O Vasco não tem, porque o Vasco não tem nem 11 jogadores, que dirá ter 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30. O Vasco tem um plantel de N jogadores, vamos ver, ó, só de goleiro são 3, no mínimo. Né, o Pablo, o Jardim e o Fusato, na ordem invertida, mas é isso. Lateral direito, o Vasco tem 3 também. Tem 2, mas tem um menino da base que pode subir a qualquer momento. Sempre que precisar pode trazer ele também, que é o Paulinho. Mas tem 2 da lateral direita. Lateral esquerdo tem 2, mas pode trazer também o outro menino. Tem 2 também, mais 2 da base que pode trazer. Então bota aí lateral, são 4 laterais, 3 goleiros, já deu 7 jogadores. 7. Aí pra zaga tem o Freitas, tem o Lemos, tem o Oliveira. Aí já deu 10, né? Aí tem o João Vitor, 11. Aí tem o Freitas, Lemos, Oliveira e João Vitor. Aí deu 11 jogadores. Acho que é só isso mesmo. 11 jogadores. Estou esquecendo de alguém? 11. Porque aí tem os 2 meninos da base, o Luiz Gustavo e o Lincoln. Se precisar, traz eles. Mas, a princípio, esses 4. 11. Aí para volância tem Souza, tem Hugo Moura. 13 jogadores. Souza e Hugo Moura, 13 jogadores. Tem o Matheus Carvalho, 14. Aí tem o Tietê 15, o Paulinho 16, o Jair 17, o Esforza 18. Já deu 18 jogadores aí. Aí tem o Coutinho e o Dimitri Payet 20 jogadores, o Garré e o Nuno 22, o Adson e o Ryan 24, o Lloyd 25, deixa eu lembrar aqui, o Verrete 26, gente, tá difícil, viu? 26. Gente, não chega a 30. Tem mais jogadores no plantel, mas é que eu não tô lembrando agora. Mas assim, não chega a 30, mas pô, se a gente tivesse desses 26, a gente não salva 18. Ah não, ó, esses 18 aqui, ó, 11 top, mais 6 top também, show. Dá pra montar um time maneiro. Não dá. Porque a gente não tem nem os 11, nem os suplentes. Então essa é a dificuldade do Vasco. Aí vai ser sem problema. É 4, 5 jogos fora. É 4, 5 jogos em casa. Joga fora, tem a desvantagem que não tem o apoio da torcida. Mas por outro lado tem uma certa vantagem porque não tem a pressão por ter que vencer diante da torcida. Jogando em casa, tem o apoio da torcida, tem o fator casa, tem a atmosfera, tem a energia de São Januário. Mas por outro lado tem a pressão da torcida, não é mole não, obrigação é ganhar no Caldeirão e vai aquela coisa. Então não tem para onde correr. Dentro ou fora de casa, os jogos estão aí, a tabela está aí para todo mundo vai enfrentar seus momentos de dificuldade na tabela, todo mundo vai pegar ali aquelas carne assada, aqueles times mais tranquilos, mas todo mundo vai pegar também a dificuldade, não tem, sabe? Não tem para onde correr. E aonde que os times vão se sobressair? No plantel, no elenco. E a pergunta que eu faço, será que a diretoria do Vasco acordou para isso? Será que o Pedrinho está entendendo agora que o Vasco precisa urgentemente de plantel, de contratar jogador de qualidade, um jogador que chega para resolver? Será que o Vasco realmente entendeu essa situação? Ou o Vasco simplesmente continua achando que trazer 3, 4 jogadores para ganhar 300 mil cada um jogador que quase ninguém conhece, jogador que não serve para um monte de time, para chegar aqui ser titular vai resolver? Aí, gente, vai ficar desse jeito aí. Tá? Então, assim, a gente tem um problema muito grande. Hoje o Vasco tem 3 problemas. 3 problemas muito grandes, muito graves.
Primeiro problema deles, é de cima para baixo, tá? Diretoria. Quase não contrata, quando contrata, contrata mal. A verdade é essa, porque a diretoria do Pedrinho com o Marcelo Santana, até agora, jogadores que eles trouxeram que, nossa, que estão jogando bola. Tem o Fusato, que não dá muito para falar do cara que ele quase não jogou, o goleiro. O Oliveira, que quando jogou a torcida não gostou do que viu, eu também não gostei muito. O Freitas, mais ou menos. O João Vitor, todo mundo está com raiva dele. E o Maurício Lemos vive machucado. Mas o João Vitor não foi contratação aí do Pedrinho. Então o que acontece? A gente vê aí muito erro de contratação da diretoria. Então a primeira questão é diretoria. Pouco contrato, quando contrata mal. Segundo problema do Vasco. Treinador e comissão técnica. Preparador físico, departamento médico e treinador. O Vasco tem um grande problema com identidade de jogo, com filosofia de trabalho. Preparo físico que não coloca os atletas na ponta dos cascos, muito pelo contrário, parece que o preparo físico do Vasco está desgastando mais os jogadores do que está ajudando. Eu acho que tem hora que é melhor deixar os caras descansando do que botar esses caras para treinar, entendeu? Porque o preparo físico do Vasco não está resolvendo. Já não é de hoje, é de 2 anos para cá que está acontecendo isso, ou mais. Então, o primeiro problema, diretoria, pouco contrato, quando contrata mal. Comissão técnica e técnico, porque o Carille não dá para ficar no Vasco, a comissão técnica também muito aquém do que a gente espera. Segundo problema. E o terceiro problema, né? O terceiro problema são jogadores que não eram para estar no Vasco. Jogadores que não eram. Mas aí a gente volta naquele ciclo vicioso. Não eram para estar no Vasco, por que estão? Porque foram contratados. E quem contratou? A diretoria, a alta cúpula. Então, mais uma vez, tudo que a gente está falando aqui remete à alta cúpula, remete à diretoria, vem de cima o problema, é de cima para baixo. Porque até o Lloyd não enganou a torcida do Vasco. O Lloyd nunca falou assim, olha, eu vou jogar igual ao Romário, vou jogar igual ao Edmundo, vou arrebentar, vou enfiar 4-0 no Flamengo, só eu fazendo 3 gols. O Lloyd não falou isso. Sabe o que o Lloyd falou? Sou um artista, respeito o artista. Ou eu vou jogar no Vasco, morar no Brasil, jogar no Vasco, no Rio, ou eu vou virar gangster. Então o Lloyd não mentiu pro torcedor. Ele falou que ele era artista. O Lloyd falou que era artista. E falou que se não desse certo para vir jogar no Vasco, ia virar gangster. Ou seja, ia virar bandido. Foi o que o Lloyd falou, não é eu não. O Lloyd falou isso na live lá na Turquia. Quem que achou que o Lloyd era jogador foi o Pedrinho. E a gente aqui, vamos ver, o cara deve ser bom, personalidade o cara tem, coisa e tal. A torcida falou, vem, né? O cara com personalidade, batendo no peito, rede social, não sei o que, eu queria estar lá, porque eu vou jogar, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que lá. E não joga. Então a culpa não é do Lloyd. Ele falou que ele era artista, ele é um artista, é um brincalhão. Até agora não jogou, vamos torcer para que ele jogue. Então a culpa do Lloyd estar jogando mal ou nem estar jogando no Vasco, não é do Lloyd. A culpa é de quem contratou ele. Que na verdade quem contratou ele tentou contratar Brian Rodrigues, não botou dinheiro na mesa, não trouxe, foi lá na Rússia, buscou o Garré, bacana, todo mundo gostou, o problema é que o Garré não está jogando ainda, mas eu acredito que ele ainda vai jogar, tomara que jogue, tomara. E não contratou o Bruma, né? O chapéu feio pra caramba que a gente levou aí do Benfica. Né? Então assim, a gente fica chateado comigo, não estou jogando contra o Pedrinho não, sabe? Eu sei que o Pedrinho está arrumando um monte de coisa no VAR, tem um monte de coisa que tá difícil para ele resolver, mas o que eu quero dizer, gente, não dá para a gente tampar o sol com a peneira, não dá. Falta plantel, e falta plantel por quê? A diretoria pouco contrata, e quando contrata, não contrata bem. E muito jogador que está no Vasco não era para estar no Vasco. Jean Davi, Lloyd Augusto, Alex Teixeira, Souza, tem mais outros aí, se a gente começar a forçar, tem mais, entendeu? Então assim, tem que mudar a mentalidade. Se o Vasco quiser brigar por alguma coisa, tem que... Ah, mas não tem dinheiro, não sei o quê. Gente, dinheiro nunca teve mesmo, né? Dinheiro nunca teve. Agora, o que a torcida está reclamando não é para contratar um jogador de 100 milhões de reais. O que a torcida está de saco cheio é ver o Vasco pegando 25 milhões para contratar 3 jogadores e só um joga bola. Aí a torcida fala, pô, mas por que não trouxe um só, pô? Que todo mundo sabe que joga. É isso que está acontecendo. É justamente isso que está acontecendo. Tá? Então tem que mudar essa mentalidade. Maratona de jogos muito importante vindo aí. São 6 jogos fora de São Januário. Depois 5 jogos no Rio de Janeiro.
E a pressão vai existir, fora ou dentro de casa, em qualquer competição, Copa do Brasil, Brasileirão ou Sul-Americano. A camisa é muito pesada. A camisa do Vasco é muito pesada. E a gente merece respeito, e a gente merece aí mais um olhar clínico da diretoria do Vasco para contratar jogador, para contratar profissionais. Como eu já falei, não é só jogador. A diretoria do Vasco precisa renovar a comissão técnica, precisa trocar o treinador, precisa dispensar 4 a 5 jogadores no mínimo desse plantel e trazer 3 a 4 jogadores, de gabarito. De gabarito. Para o Vasco hoje começar a sonhar com alguma coisa, precisaria de um zagueiraço, com esses zagueiros que já tem, mais um zagueiraço, um camisa 5 do mesmo nível ou melhor do que o Hugo Moura, para a gente ter elenco, tá? Para a gente ter elenco, um homem de área, um camisa 9, para fazer sombra pro Verratti. Não é aquele jogador que ninguém quer, não. Jogador que bota medo no Verratti no treino. O Verratti fala, pô, se eu não meter gol 2 jogos, esse cara toma minha vaga. Um centroavante assim, um homem de um meia armador e mais um jogador de lado de campo. De muita qualidade, é o que eu tô falando. Então, em vez do Vasco gastar 30 milhões de reais trazendo 4 jogadores, o Vasco teria que gastar aí 70 milhões de reais para trazer 3 jogadores. Aí o sarrafo sobe. Só que por outro lado, o sarrafo subindo, você consegue competir. Você competindo, tem muito mais chance de ganhar. Quem gasta, quem investe, tem retorno. Quem não investe, não tem retorno. Aí vive de aposta, apostando no bom e barato, né, para ver se ele joga a bola e valoriza e ajuda o time dentro de campo. Só se ele não jogar, você gastou dinheiro do mesmo jeito, você criou um problema com o torcedor e você não conseguiu o resultado esportivo. Então isso precisa mudar dentro do Vasco. Precisa ser revista essa forma de pensar futebol no Vasco. Claro, sempre respeitando o orçamento, sempre respeitando a organização financeira do clube, para não fazer igual os outros presidentes fizeram. Mas muitos clubes já estão mostrando por aí que dá para contratar com inteligência. O Rony, por exemplo, era um jogador que cairia muito bem no Vasco. Naquele time horroroso do Atlético Mineiro, o Rony está sobressaindo. E olha, tem gente falando que o time do Vasco não está correndo nada, está todo mundo cansado. E é verdade, concordo. O Rony corre muito. Corre muito. O Vasco perdeu. O Bruma, muita qualidade, sequer quase não consegue jogar direito no Benfica. O Vasco perdeu muita qualidade. Muita qualidade. O Zuccarello, mal aproveitado como jogador de lado de campo, sendo que ele é meia. Né? O Davidson, fazendo gol no Fortaleza, o Vasco não quis ir atrás dele. Então são essas situações. O Davidson, por exemplo, chegaria de graça no Vasco. Era só a base salarial. O Rony, por exemplo, era a base salarial. E o Vasco deu mole. O Bruma, por exemplo, base salarial. O Vasco iria investir pesado mesmo no Brian Rodrigues. Então faltou mentalidade para o Vasco. Tem que mudar essa atitude. Tá, meus amigos? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Tamo junto. Muito obrigado pela atenção, pela audiência de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Tá? E a gente se vê, é claro, nessa noite, nessa noite aí, barra madrugada de quinta-feira. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu. Vasco!